vamos chamar a nossa chefe querida, chefe Inês Prado. Querida, seja bem-vinda, pode entrar. Fica à vontade, viu? Olá, tudo bom? Uma bancada linda aqui, ó. Já esperando você, com muitas coisinhas aqui que a gente vai saber daqui a pouquinho. O milhinho ali, nosso personagem de hoje. Hoje a gente... E o bolo de milho salgado, porque a gente está acostumado com bolo de milho doce, Sônia. Ah, esse é um especial, é bem diferente, né, chefe? Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, vamos... Trouxe um presentinho para você, que é o meu livro. Olha! Como alimentar bem seu filho. Olha que legal. Olha, são seus filhos? São meus filhos. Ai, olha que lindo. Sem perder o humor. Sem perder o humor, é. Importantíssimo. Que não é fácil, né? A gente corre o dia inteiro, não é fácil a gente conseguir alimentar as crianças, mas aí tem várias dicas, tem receitas. Olha, gente, que legal. Tem desenhinhos. Olha aqui, ó. Ai, que legal. Eu era uma mãe maravilhosa antes de ter filhos. Não é fácil, a hora que a gente tem, a gente sabe como é que... como chefe, é difícil, né? Você sabe que eu tenho 4 lá em casa para alimentar, para fazer comer. Um gosta daquilo, não gosta do outro. Não é fácil mesmo. Eu com 2 já é uma loucura. Olha, imagino com 4 a correria deve ser maior ainda. Chefe, obrigada. Eu que agradeço. Esse é o livro que toda mãe tem que ter em casa, ó. Como alimentar bem seu filho sem perder o humor, porque criança come pelo humor. E a gente não pode perder a paciência, né? A gente tem que ir com calma, usando das brincadeiras, de coisas que as crianças... que é a linguagem universal da criança, né? A brincadeira. Então, agora é bem grosso, né, chefe? Então tem muitas dicas. Tem dicas do que fazer, do que não fazer. E tem também dicas de brincadeiras, né? Quais as brincadeiras que a gente pode fazer com cada alimento. Que legal. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro todo? Para escrever foi 1 ano e meio. Nossa aí depois Senhora. Mais um tempinho aí para Vou aproveitar bem, tá bom? Obrigada. Agradeço. Então, aqui para fazer o nosso bolo de milho salgado, o que a gente precisa aqui, chefe? Hoje Vou falar os ingredientes aqui para você, gente, ó. A gente vai primeiro misturar os ingredientes secos. Secos. Aí a gente, aqui vai, né, 125 gramas de farinha. Eu vou falar aqui, ó, só os secos, né, chefe? Isso, a gente vai misturar os secos e também o milho e a cebolinha. 125 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de fubá. De fubá. 1 colher de fermento em pó, 1 colher de sal. Aqui o fermento. O sal, eu tô usando o sal do Himalaia, que ele tem mais minerais, então eu tô pondo um pouquinho mais, porque como o sal do Himalaia, ele salga um pouquinho menos, aí a gente põe... aqui tem uma colher de sobremesa, porque é o sal do Himalaia, mas se for o sal comum... 1 colher de chá. De chá, isso. Cebolinhas... Aí aqui a gente vai colocar a cebolinha, que também é cheia de vitamina C, é bem importante para a saúde. A gente menospreza os temperinhos os verdinhos, e como eles têm antioxidantes, tem um monte de coisas importantes para o organismo. E aqui tem o milho, que é a espiga de milho mesmo, que eu cozinhei, porque aí ela também guarda todos os nutrientes, né? O milho é cheio de antioxidantes que são muito importantes para... a oxidação é como se fosse a ferrugem do nosso corpo, né? Então, a gente consumir alimentos antioxidantes é muito importante para a gente não ficar enferrujado. Não ficar enferrujado, exatamente. E aí cozinha o milho e já tira ali, né? Exato, aí pode usar o de lata também, mas o milho cozido fica mais saboroso, fica mais nutritivo, né? E aí também as sobras a gente pode comer na espiga, que é uma delícia. Né? Eu vou só pegar uma colher aqui. Que a gente vai... Obrigada. A gente vai misturar aqui. Então, a gente colocou 150 gramas de milho cozido, né? Isso. Aí, tirado da espiga. Aí vai ter 2 ovos, 280 ml de iogurte natural. Isso, o iogurte natural, ele também ele é cheio, ele faz muito bem para o nosso intestino, porque ele estimula o sistema imunológico,
Então, ele é cheio de lactobacilos, né? Muito importante para o nosso organismo. E é interessante essa ideia de misturar o fubá, né, e o iogurte. E ele fica mais levinho, Primeira vez que eu né? vi essa. Legal. 100 ml de leite e 50 gramas de manteiga derretida. Isso. Esfriada, não é quente. Isso. Só que a gente vai misturar aqui separado. A gente misturou aqui os secos, a cebolinha e o milho. Aí aqui a gente vai misturar os ovos. São 2 ovos. O ovo também, antigamente, né, tinha muita restrição em relação ao ovo, mas hoje se sabe que ele ajuda no colesterol, ajuda em um monte de coisa. É um dos melhores, né, É um dos melhores. Vou colocando aqui pra você, ó, te ajudando. Joia. Melhores alimentos que tem. É um dos melhores, é o segundo melhor alimento depois do leite materno só. Então, exatamente, também ouvi falar disso. E tem gente que come 6, 3 ovos por dia no café da manhã cozidos pra... né, pra falar a verdade, acho que tudo que é exagero não é legal, 6 né? ovos. Mas fica assim como o resto do dia. Né? Mas eu, por exemplo, como um ovo por dia, todo dia depois do exercício, pra mim é o... Você come um ovo por dia? Eu como um ovo por dia todos os dias, um ovo cozido depois do exercício, que é uma coisa que repõe, é uma né, ótima tudo dica, que a viu? gente... Você que faz exercício aí, se quiser aderir. É cheio de proteína, né? Então aqui eu vou misturar o iogurte. O iogurte também é cheio de proteína, para a gente aumentar a ingestão de proteína nas crianças também é muito legal. E aqui 100 ml de leite. Misturou então aqui todos os molhadinhos. Isso. E aí a gente pode ser com um garfo, mas com o fouet ele dá um pouco mais dessa leveza que a gente quer. Então a gente vai bater aqui um pouquinho, ele vai dar uma engrossada e vai fazer uma leve espuminha assim. Ô chefe, eu não tô vendo, não vai usar nem liquidificador e nem batedeira? Nada, ele é muito, muito prático. Olha que coisa maravilhosa! Nem batedeira e nem liquidificador! É uma delícia, suja pouca coisa. Você pode fazer junto com a criança, né, também para estimular, porque quanto mais a criança está junto na cozinha, menos ela vai ter medo das coisas, né? Quanto mais a gente não conhece uma coisa, mais medo a gente tem. E a criança, quanto mais ela é estimulada a conhecer, a pôr a mão na massa, mais ela vai gostar de comer também. Legal. E sem contar que é muito prático para o dia a dia, né? Eu também tenho 2 filhos, eu sei que não é fácil na correria do dia a dia a gente ter tempo para fazer comida, né? Então daí a gente precisa cuidar. Tem que ser coisas práticas, né? Se tiver coisa prática, come mais saudável. Exato. Porque senão já pensou, a criança já cresce comendo só porcaria. Exatamente. E quando for adulto? Daí a gente, nos últimos 20 anos, o número da obesidade infantil aumentou em 4 vezes. Olha isso. É muita coisa para pouquíssimo tempo, né? Então, mas isso acontece muito por causa dos industrializados, porque a gente, na correria, o dia a dia corrido, a gente acaba apelando muito para os alimentos ultraprocessados, que podem ser práticos, mas o resultado é muito ruim para a saúde, porque eles são cheios de gordura, de açúcar, de sódio, tudo coisa que ao longo do tempo, com muito, né, quando a gente consome muito, isso vai fazendo mal. Consumir de vez em quando, tudo bem. É isso que eu ia falar. Se você tem uma alimentação saudável, de vez em quando você vai comer uma besteira. Exato. Você vai fazer, né? Agora, não se tem você problema, só nada... come besteira e de vez em quando você come saudável, ainda. Exatamente. Eu acho que não precisa ser radical, né? Mas a gente também não pode ser radical pelo outro lado, Exatamente. né? De só comer, né? Deixar a criança comer quilos de açúcar por dia. É verdade. Então, a gente tem que cuidar disso, porque a infância deles passa tão rápido, né? É verdade. E a gente está plantando uma sementinha. Quando eles crescem, eles vão ter uma saúde saudável, né? Uma saúde boa ou não, muito dependendo daquilo que a gente faz ao longo da infância deles. Uma criança com obesidade
tem muito mais dificuldade de perder peso depois. De cada 5 crianças obesas, 4 serão adultos obesos. Olha só, e também tem a autoestima, quando chega ali na fase... Que é muito vai vir difícil, da pré-adolescência, a adolescência, vai sofrer muito. A adolescência já é uma fase difícil, né? A gente não precisa complicar, né? Porque a gente sabe que as pessoas, né, os adolescentes têm muitos que acabam sendo muito cruéis nessa parte, né, de bullying e tudo. E isso deixa marcas que depois são muito difíceis da gente... A responsabilidade enquanto é criança é nossa, é dos pais. Exatamente. O seu filho não tem autoridade para ir lá e sair comendo todos os salgadinhos, abrir todas as latas de leite condensado, comer um bolo inteiro. Ele não tem. Somos nós pais que precisamos dizer não. Claro, exatamente, você tem toda a razão. E nem é ele que faz a despensa, que vai no supermercado, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Se pra gente, quando a gente não quer comer, a gente não deve ter na geladeira, né? Porque é uma tentação e quem que resiste, né? Agora, se a gente... Para eles também é a mesma coisa. Se a gente deixa a geladeira lotada de doce, de coisa que vai fazer mal para a saúde da criança, a criança ainda está em formação, ela não tem... o cérebro só termina de se formar aos 21 anos. Então, o nível de capacidade dela de falar não olhando uma coisa saborosa que ela gosta é muito menor do que o nosso. Se para a gente já é difícil, imagina para a criança, né? Então... E coloca uma fruteira cheia de frutas suculentas na mesa, assim, bem à vista dela, bem baixinho. Exatamente, funciona. Coloca lá em cima também do armário a caixa das guloseimas. É isso mesmo. Na hora que ela vê aquela maçã vermelhinha brigando, olhando para ela assim, iluminada, vai querer. Com certeza, né? E é aquilo, quanto mais intimidade ela tiver, mais fácil vai ser dela pedir os alimentos mais saudáveis. Então, se ela vê todo dia, se tá, mesmo que ela no começo não goste, mas tá ali no prato, deixa ali no prato, tudo bem, você não precisa comer, não precisa forçar a criança, mas tá lá no prato. Aí no outro dia ela vai cheirar, aí no outro dia ela vai experimentar um pouquinho, vai falar eca, mas tudo bem, já é um outro passo, né? A gente tem que ir aos poucos, né, quando a criança rejeita, mas tem solução para a rejeição dos alimentos. É verdade. Bom, a gente só misturou, né? Misturou, tô achando fantástico. Ele é bem sem prático. liquidificador, sem batedeira, sem nada. Sem misturou nada. Os secos primeiro, os molhados depois. Vou repetir para você a receita. Ó, 125 farinhas de trigo. Quando a gente fala em 125 gramas de farinha, a gente está falando de uma xícara? É uma xícara, mais ou menos. Uma xícara, então, de farinha de trigo, uma xícara de fubá, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de sal ou de sobremesa, se for o sal do Himalaia. Cebolinhas picadinhas, aí o cheiro verde que você tiver. E você vai misturar, e o milho, né? O milho escorrido. Você vai misturar tudo. Duas espigas, né? 2 espigas e meia dá exatamente 150. Assim, olha, é pouco, né? Pouco, 2 espigas. Misturou tudo. Aí na outra vasilha você vai misturar 2 ovos médios, 280 ml de iogurte natural, que seria... Que dá quase dois daquele potinhos. Potinho normal. Sobra um pouquinho de iogurte natural. Exato. Sobra um pouquinho para comer com mel depois. Né? 100 ml de leite, 50 gramas de manteiga derretida e esfriada. Aí misturou os dois aqui, depois junta tudo. Fica essa massa aqui bonita, meio grossa, né? Fica um pouco grossinha assim. Quanto tempo de forno, E aí na assadeira untada, né? Forno pré-aquecido, 25 a 30 minutos. Depende um pouco do forno, né? Mas é de 25 a 30 minutos. Viu só? 25 no forno médio. 30 minutos. Você espera, enquanto isso você vai preparando as outras coisas. Chefe, enquanto a gente espera, vou dar um recadinho e já volto. Tá bom? Joia, tá ótimo.